Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um conjunto de documentos fascinantes sobre uma plataforma chamada OpenHuman.ai. A premissa é, no mínimo, arrojada. E se o nosso assistente digital deixasse de ser uma voz presa a um altifalante ou a um telemóvel e passasse a ser, bem, uma presença constante que nos acompanha para todo o lado? A mesma entidade, com a mesma memória, a aparecer no espelho da casa de banho, no ecrã do carro, no computador de escritório. Exatamente. O que vemos nestes documentos, que são uma mistura de visão de produto com pormenores técnicos bastante densos, é a imagem de uma espécie de App Store para humanos digitais. Uma App Store. Sim, a ideia central é que as peças do puzzle, pronto, já existem, mas de forma isolada. Temos cérebros de IA, como o GPT, vozes sintéticas ultra-realistas e avatares digitais, que são quase indistinguíveis de uma pessoa real, mas falta a cola. A infraestrutura que une tudo isto de uma forma que pareça natural e, acima de tudo, contínua. Exatamente. Essa é uma promessa ambiciosa. A cola que une tudo isto tem sido o grande desafio durante anos. A questão que estes documentos nos obrigam a fazer é: será que esta é a tecnologia que finalmente transforma os assistentes digitais de meras ferramentas em verdadeiros companheiros? Vamos ver se os detalhes técnicos e a visão do produto nos convencem. Ok, vamos desconstruir isto. Então, o ponto de partida que os documentos estabelecem é esta convergência de tecnologias que já mencionaste. Temos a conversa, a voz, a imagem, mas, como eles próprios apontam, ter as peças não significa que o puzzle esteja montado. Há uma barreira fundamental que eles identificam. Eles chamam-lhe o último grande obstáculo, O movimento. o movimento. Sim. Como é que um humano digital se move de uma forma que pareça autêntica? Não se trata apenas de sincronizar os lábios com o som, percebes? Claro. Trata-se de como os gestos, a postura e as microexpressões faciais transmitem emoção e intenção. A fala e a linguagem corporal, quer dizer, não têm uma relação de um para um. O contexto e o sentimento mudam completamente a equação. É um problema de uma complexidade tremenda e as soluções atuais, como a captura de movimento tradicional, não servem. Os documentos são claros quanto isso. É uma tecnologia cara, lenta e completamente inadequada para uma IA que tem de reagir em tempo real. Pois. O resultado é o que vemos hoje, ou são chatbots de texto, ou avatares 2D básicos, ou no pior dos casos, modelos 3D que caem no vale da estranheza, presos em animações repetitivas e com o olhar vazio. Parecem sem arma. Exato. E o que é fascinante aqui é como eles pegam nesse problema técnico e o ligam diretamente a uma lacuna de mercado. Argumentam que por não haver uma solução para este problema do movimento, também não existe uma plataforma centralizada. Faz sentido. Temos lojas para aplicações móveis, para jogos, para tudo e mais alguma coisa. Mas não há um mercado unificado para humanos digitais interativos. Certo. Então, os criadores não têm um sítio óbvio para vender as suas criações. Pô, e os utilizadores não têm como obter uma experiência coesa e contínua entre os seus vários dispositivos. Ok, então o problema está bem definido. Para resolver isto, a OpenHuman.ai propõe um ecossistema com 3 pilares: o criador, a plataforma e o utilizador. Vamos começar pelo criador. Quem é esta figura e o que é que se espera dela? Bem, o criador pode ser qualquer pessoa, desde um artista 3D independente a uma grande empresa de IA. A plataforma espera que eles forneçam os 3 componentes essenciais de um humano digital. Primeiro, a personalidade, que é na prática o cérebro, é um endpoint de um modelo de linguagem, como o GPT da OpenAI ou outro semelhante. Espera, endpoint de um modelo de linguagem. O que é que isso significa, em termos práticos? A plataforma não está a correr estes modelos de IA gigantescos internamente, pois não? Exatamente. E esse é um pormenor técnico crucial. Significa que a OpenHuman.ai não está a construir os cérebros, está a criar as ligações para eles. Ah, ok. O criador basicamente diz à plataforma: sempre que o utilizador falar, envia o texto para este endereço na internet e a resposta que receberes é a personalidade do meu humano digital. Entendido? E isso é fundamental para a escalabilidade, suponho. Sem dúvida, embora, como um dos documentos técnicos aponta, também cria dependências de serviços externos. Mas pronto. Certo. Portanto, o criador traz a personalidade. Quais são os outros 2 componentes? O segundo é a aparência, que é o modelo 3D, o rosto, o corpo, as texturas. Uhum. E a terceiro é o comportamento, que são as regras que definem como o humano digital reage a certas emoções ou situações.
Por exemplo, se a análise de sentimento detectar alegria na voz do utilizador, ativa a animação de sorriso. O criador define estes 3 pilares. E a plataforma parece dar-lhes bastante ajuda. Os documentos falam de um Creator Studio gratuito que funciona no browser, com um editor 3D, modelos base. Sim, e até ferramentas de IA que ajudam a adaptar um rosto personalizado a uma malha 3D standard. A intenção, claramente, é baixar ao máximo a barreira à entrada. Para que não seria preciso ser um estúdio de Hollywood para criar um destes seres. Precisamente. E depois há o modelo de negócio, que é muito direto e, francamente, agressivo para atrair talento. É uma divisão de receitas de 70-30. 70% para o criador, 70% para o criador de todas as vendas, quer sejam compras únicas ou subscrições mensais. Eles usam uma frase que resume bem a filosofia. Os criadores não vendem ficheiros, vendem uma experiência. Esse modelo de 70-30 é muito semelhante ao da App Store da Apple, que, bem, revolucionou o software móvel. Os documentos fazem essa comparação diretamente. Sim, eles não evitam a comparação, pelo contrário, abraçam-na. A ideia é posicionar-se exatamente como a App Store foi para os telemóveis, mas para esta nova era de interação. E quanto à qualidade? Mencionam algum mecanismo para evitar a saturação do mercado ou garantir um mínimo de qualidade? É um problema que todas as lojas de aplicações acabaram por enfrentar. Sim, os documentos técnicos mencionam um processo de revisão e validação. Antes de ser publicado, cada humano digital tem de passar por testes que garantam que o modelo 3D está otimizado, que o endpoint do LLM responde dentro de limites de tempo aceitáveis e, pronto, que os comportamentos definidos não são problemáticos. Uma espécie de curadoria. Isso, um sistema de curadoria para evitar uma inundação de criações de baixa qualidade. Ok, então o lado do criador parece bem pensado, com um modelo de negócio claro. Mas repara, nada disso funciona sem a tecnologia para o suportar. Os documentos aprofundam a infraestrutura por trás disto. Sim, e é aqui que a conversa fica densa. A plataforma, ou a infraestrutura, tem 2 tecnologias absolutamente centrais. A primeira é a resposta direta ao problema do movimento sem alma que falamos. Certo? Eles chamam-lhe o motor de síntese de movimento por IA. Motor de síntese de movimento por IA. O que é que isso faz exatamente? É um sistema que, em tempo real, analisa a resposta de texto vinda do LLM, o áudio gerado pelo sistema de conversão de texto em voz e a emoção inferida de ambos. Ok, os 3 inputs. Com base nesses 3 inputs, gera a linguagem corporal correspondente, gestos das mãos, inclinação da cabeça, expressões faciais, e falo a 60 frames por segundo, com uma latência, segundo eles, inferior a 50 milissegundos. 50 milissegundos. É isto que permite que o humano digital não se limite a debetar texto, mas que viva a conversa. Isso é incrivelmente rápido. Os documentos explicam que tipo de hardware ou processamento é necessário para conseguir isto em, por exemplo, um espelho inteligente ou um quiosque de supermercado. Isso parece um grande desafio de engenharia. Essa é uma excelente pergunta. A resposta está na arquitetura. Este motor de síntese não corre no dispositivo final, seja ele um espelho ou um telemóvel. Corre na nuvem, nos servidores da OpenHuman. Ah, claro. O que o dispositivo recebe é um fluxo de dados de animação já processado, no formato BVH. É uma solução inteligente, porque centraliza o processamento pesado e envia um resultado leve para qualquer dispositivo. O desafio, claro, é garantir que a ligação à internet seja estável. Pois, esse é o senão. Faz sentido. Então essa é a primeira tecnologia-chave. E a segunda? A segunda é que todos os documentos, sem exceção, destacam como a funcionalidade mais disruptiva o sistema de sincronização de contexto. Certo. É esta tecnologia que permite cumprir a promessa de um assistente em todo o lado. Sincronizar o contexto parece complexo. O que é que está a ser sincronizado exatamente? Essencialmente a memória, mas é uma memória multifacetada. Inclui o histórico da conversa, claro, mas também as preferências que o assistente aprendeu sobre o utilizador ao longo do tempo, o contexto da localização, se está em casa, no trabalho, no carro, e até o estado emocional inferido do utilizador. Toda esta informação é sincronizada em menos de 100 milissegundos entre todos os dispositivos onde o utilizador tem a sessão iniciada. Uau! Portanto, eu posso estar a falar com o meu assistente no telemóvel sobre uma lista de compras, entro no carro e ele aparece no ecrã e diz: continuando a nossa conversa sobre as compras, falta adicionar leite. Sem perder o fio à meada. Exatamente isso. O assistente é uma única entidade persistente, não um programa diferente que corre em cada dispositivo. E como é que eles fazem isso?
Eles usam bases de dados distribuídas globalmente, como o Cassandra ou o MongoDB, que são projetadas para este tipo de sincronização de baixa latência em grande escala. O contexto em si tem uma estrutura definida. Um perfil do utilizador, a memória da conversa, o ambiente atual. Pronto, é esta estrutura de dados que viaja entre dispositivos. Isto muda tudo. Passamos de interações isoladas para uma conversa contínua. Vamos tornar isto mais concreto. Os documentos dão um exemplo prático, não dão? Como seria um dia na vida de alguém com um destes humanos digitais. Sim. Eles apresentam um cenário detalhado, seguindo um utilizador ao longo de um dia com a sua humana digital chamada Amy. Amy, ok. A história começa às 7 da manhã. O utilizador acorda e a Amy aparece no espelho inteligente da casa de banho. No espelho, logo aí, cumprimenta-o pelo nome e, quando ele pergunta o que deve comer, ela sugere iogurte com fruta, baseando-se no seu histórico de preferências e nos objetivos de saúde que discutiram na semana anterior. Portanto, já desde o início, não é uma interação reativa. Ela está a usar a memória de longo prazo para dar uma sugestão personalizada. Exato. Logo a seguir, no computador portátil, enquanto o utilizador toma o pequeno almoço, a Amy aparece num widget no canto do ecrã para lembrar da sua reunião importante às 9. E a transição é imediata. Imediata. Depois, às 8, durante o percurso para o trabalho, ela surge no ecrã do sistema Android automativo do carro. E a conversa continua. Sim. Ela dá alertas de trânsito em tempo real e depois diz algo como: a propósito, de manhã começamos uma lista de compras, já temos ovos e pão. Quer adicionar mais alguma coisa? É o sistema de sincronização em ação, a criar uma ponte perfeita entre a casa e o carro. Pois é. Ver isso na prática torna o conceito muito mais claro. E no escritório? No escritório, no computador, ela apresenta as 3 tarefas mais importantes do dia. Ao meio-dia, o lembrete para ir almoçar aparece no telemóvel. E aqui há um detalhe que eu achei particularmente interessante. Diz. Durante a pausa para o almoço, o utilizador está numa paragem de autocarro e a Amy, usando a localização do telemóvel, envia uma notificação. Sei que gosta de comida vietnamita, há um restaurante de pho com boa classificação a 200 metros daqui. Isto é impressionante. É a mudança de um assistente que responde a perguntas para um assistente proativo. Está a ligar a localização, a hora do dia e as preferências para fazer uma sugestão útil, sem que lhe seja pedido. É precisamente essa a mudança de paradigma que os documentos tentam sublinhar. A história continua à noite. No supermercado, o utilizador aproxima o telemóvel de um quiosque com um código QR. Faz login. E a Amy aparece no ecrã do quiosque. Exatamente, com a lista de compras. À medida que o utilizador vai comprando, pode marcar os itens. A parte do quiosque no supermercado é fascinante. A ideia de que o nosso assistente pessoal pode aparecer em qualquer ecrã público com um simples QR Code abre um mundo de possibilidades. E talvez algumas preocupações com a privacidade. Os documentos abordam isso. Sim, abordam. Eles mencionam explicitamente modos de privacidade com reconhecimento de localização. A ideia é que a Amy, ao perceber que está a correr num dispositivo público, como um quiosque, limita a informação que partilha. Certo. Não iria, por exemplo, mencionar um lembrete de uma consulta médica sensível. A interação torna-se mais transacional e menos pessoal. Isso é um pormenor importante. E como termina o dia? O dia termina em casa, na Smart TV, a Amy dá as boas-vindas ao utilizador e sugere filmes baseados no seu histórico. Por fim, às 22 horas, aparece no ecrã do telemóvel com um último lembrete. Não se esqueça que amanhã tem aquela reunião cedo. Recomendo que se deite agora para descansar bem. O ponto-chave é a ubiquidade, então. A mesma Amy em mais de 7 dispositivos diferentes, numa conversa que nunca é reiniciada. É isso. É uma visão incrivelmente ambiciosa que vai muito além de um simples chatbot. Olhando para o futuro, onde é que os criadores da plataforma veem isto a chegar a longo prazo? Qual é a visão macro? A visão é transformadora e eles não têm receio de o dizer. Uma das fontes afirma, e eu cito, nos próximos 10 anos as pessoas não vão interagir com aplicações, vão interagir com seres. Seres é uma palavra forte. É. Eles acreditam que o paradigma do ícone no ecrã está a chegar ao fim e que vamos passar a ter relações contínuas com entidades de IA.
Portanto, o objetivo da OpenHuman.ai é tornar-se o sistema operativo para estes seres digitais, o mercado onde eles são criados e distribuídos. Exatamente, eles querem ser a infraestrutura fundamental para esta nova economia. Numa passagem dizem que não estão a construir mais um chatbot, estão a construir a primeira plataforma que transforma os humanos digitais de uma curiosidade técnica numa economia aberta, acessível e, acima de tudo, persistente. O foco é permitir que os humanos construam relações com a IA. Sejam elas de trabalho, de amizade, de assistência, sim. Em resumo, o que estes documentos descrevem é uma plataforma que tenta resolver a peça que faltava no puzzle dos humanos digitais, um movimento natural e credível, e, ao mesmo tempo, usa essa solução para criar um novo mercado para criadores, de forma muito semelhante ao que a App Store fez pelos programadores de software há mais de uma década. Sem dúvida. E embora o realismo visual e a fluidez do movimento sejam os aspectos que mais saltam à vista, o verdadeiro fator de mudança aqui, na minha opinião, é a persistência e a ubiquidade. O sistema de sincronização de contexto. É isso. É esse sistema que eleva um humano digital de uma ferramenta num dispositivo para um companheiro constante na vida de uma pessoa. A tecnologia de movimento resolve a estética, mas a sincronização resolve a relação. O que nos deixa com uma reflexão final. Os documentos exploram exaustivamente os aspectos técnicos e de negócio, mas abrem a porta para uma questão muito mais profunda. À medida que estes seres digitais se tornam companheiros persistentes que conhecem os nossos hábitos, as nossas preferências e o nosso historial, que aprendem connosco e evoluem ao nosso lado, como é que a própria natureza das relações humanas, tanto com a tecnologia como, talvez, uns com os outros, poderá começar a mudar?